Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos nessa semana complicada, semana difícil, semana de eleição do Vasco na Justiça. E se você entrou aí pela capa do vídeo, você viu que tá escrito com relação a Fauez Mussa, né? O dono ali, o presidente da Assembleia Geral do Vasco da Gama, envolvido aí em tentativa de golpe no Vasco. Ele que é o responsável por contratar a empresa que vai ser a responsável pelas eleições do Vasco no sábado, dia 14, uma suposta nova eleição. E eu vou trazer tudo o que diz que essa eleição não dá nenhuma certeza de ser segura e garantir segurança para as eleições. Ridículo o que estão querendo fazer com o Vasco. Mais um golpe, já não foi 2017, agora querem 2020 de novo. Essa corja que está no Vasco da Gama. E eu vou trazer, é claro, todas as informações para você. Vamos falar sobre duas entrevistas coletivas que aconteceu tanto de Alexandre Campelo quanto de Júlio Brandt. E é lógico, as últimas notícias, leva esse ano, tudo para você, torcedor, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Vasco da Gama. Então, se você quer ficar sabendo todas as últimas notícias do seu clube de coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, pô, rapaziada, se inscreve, né? Me dá essa moral, se inscreva, deixa o seu like. Eu tô na meta de bater os 8 mil inscritos, mas para isso eu preciso da sua inscrição. Vascaína ajuda Vascaína e eu tenho certeza que você vai me ajudar. E com relação ao like, deixa o seu like, é só um botãozinho que você vai apertar aí e faz com que esse vídeo possa chegar a outros vascaínos. Me ajuda muito. Um like, como eu falei, Vascaína ajuda Vascaína, então abaixa, dá um pausa nesse vídeo aí rapidinho e já deixa seu like pra me ajudar, me dá essa moral aí. Mas sem muita enrolação, vamos que vamos pra mais um vídeo. Eu vou começar falando de Levenciano. Ontem que Levenciano, candidato à presidência, o presidente do Vasco da Gama, democraticamente presidente do Vasco, chegou nas suas redes sociais e fez um post gigante falando com relação à sua saída de novas eleições no Vasco da Gama. Ou seja, ele já havia falado isso em diversos lugares e ontem, através de suas redes sociais, confirmou que se houver novas eleições dia 14, sábado, ele não irá participar. E o que ele falou foi o seguinte, eu separei um trecho aqui muito pesado, inclusive, desse post que ele fez. Inicio nesse momento minha despedida de vocês, torcedores vascaínos, com a consciência que lutei, entreguei e trouxe esperança, união e soluções para o clube. Enquanto isso, a única coisa que lhes peço, pelo bem do Vasco, é que esvaziem essa farsa de eleição que os golpistas querem fazer. Mostrem que o Vasco não é deles, mas de todos nós. Mostrem que o Vasco é uma família e que vocês não deixarão eles destruírem a nossa família. Falou tudo, presidente. E não vem ficar me batendo com relação a isso por apoio a candidato. Eu sou a favor do Levenciano porque o Levenciano tem proposta. Eu já falei com relação a isso pra vocês. E além disso, ele ganhou. Se o Jorge Salgado, se o Júlio Brandt, se o Alexandre Campelo, se o Sérgio Frias tivesse ganhado aqui, eu ia ser a favor deles, ia ser a favor do Vasco. Então, sendo o Levenciano ganhador democraticamente das eleições, ele tem que ser o novo presidente, ponto. Então eu vou apoiar ele até o final, eu vou apoiar ele porque ele tem o direito e é o novo presidente do Vasco. Infelizmente, aí ele falou em tom de despedida, né, com relação a se houver uma nova eleição dia 14, ele não irá participar, mas esperamos que isso não possa acontecer. Inclusive, ontem eu trouxe um vídeo falando de abaixo-assinado, tem um abaixo-assinado rolando na internet, então você que ainda não chegou e assinou, assine, não perca essa oportunidade, não vamos deixar que esses golpistas façam isso com o Vasco da Gama. Mas vamos que vamos pro próximo assunto, rapaziada. Como eu falei, ontem teve entrevista coletiva de Alexandre Campelo e ele anunciou nessa entrevista que estaria renunciando totalmente de uma nova candidatura, ou seja, ele falou que não vai participar de mais uma eleição. Caso tenha uma eleição sábado, dia 14, ele não colocará a sua chapa, ele não irá se recandidatar. Então, mais um, né? Porque Sérgio Frias já falou que não iria se candidatar, Levenciano falou que não iria se candidatar, tendo aí somente Jorge Salgado e Júlio Brandt para uma possível eleição. É uma vergonha isso, né, cara? É sem comentários nenhum o que vem acontecendo com o Vasco, mas infelizmente a gente tem que se acostumar não, a gente tem que ver isso, tem que se envergonhar com relação a isso, mas a gente não tem que se acostumar e não vamos deixar. Mas Alexandre Campelo ali falou que não irá participar caso haja uma eleição no sábado, dia 14. E aí com relação ao Martim Benítez, infelizmente o presidente também tocou com relação a esse jogador, foi perguntado e falou que está interrompendo as negociações no momento, ou seja,
parou de conversar com o Independente, esperando aí o próximo presidente tomar a posse do Vasco da Gama para continuar e retomar as negociações com o jogador. Para quem não sabe, Martim Benítez tem uma prioridade de compra do Vasco até dia 15 de dezembro. A gente agora está no dia 11, então aí tem algo em torno de um mês para decidir e fechar essa compra. É necessário urgentemente o presidente conversar, entrar em negociações novamente com o Independente para fechar essa negociação. Mas vamos seguindo aqui, vou falar agora sobre outra entrevista coletiva que rolou, a entrevista coletiva de Júlio Brandt, em uma live pelo YouTube, pelo canal da chapa dele, a Chapa Sempre Vasco. Infelizmente, né, acho que todo torcedor vascaíno viu o que ele tá tentando fazer com o Vasco e lotou a live dele, né, o vídeo dele no YouTube, e o vídeo dele tem mais pontos negativos do que positivos, ou seja, todos os vascaínos foram e deram dislike na live de Júlio Brandt. A live dele tem algo em torno de 2.400 dislikes e algo em torno de 2.200 likes. Então muitos vascaínos sendo totalmente contra Júlio Brandt, não concordando com tudo que ele está fazendo, essa vergonha que ele está tentando, esse tumulto que ele está causando com o torcedor vascaíno. E ao longo da live ele falou, é lógico, sobre diversos assuntos e falou inclusive sobre a conversa que teve com o Jorge Salgado. Eu já trouxe no vídeo de ontem, mas confirmando, ele disse na entrevista que não conversou nada com o Jorge Salgado ao longo das eleições de sábado sobre alguma união entre as chapas e falou que essa união não irá acontecer. É lógico que não irá acontecer, né, Júlio Brandt? Só terão vocês dois caso haja uma nova eleição, então não vai ter união, senão não tem nem lógica, né? Infelizmente é você se contradizendo mais uma vez. Mas vamos lá, seguindo. E ele falou, ele deu ali uma cutucada e leva esse ano falando o seguinte: se ele não comparecer é porque ele teve medo de ser o terceiro colocado na eleição. Lamento, pois ele vai perder para a gente. Cara, acho que a gente não tem nem o que falar com relação a essa resposta aí, o que Júlio Brandt falando, que Levenciano vai ficar em terceiro caso haja uma nova eleição. Vai ficar em terceiro porque vai ser fraudada, né, meu amigo? Porque se não for fraudado, ele não vai ficar em terceiro, porque sábado ele destruiu vocês nas votações. Entendeu? Em intenção de voto, em voto, vocês causando aquele tumulto todo em São Januário, vocês foram destruídos em votação por Levenciano. Então não vem falar desse seu discursozinho que lamenta, pois vai perder, vai ser terceiro colocado, porque não vai. E o torcedor vascaíno sabe disso, só vai acontecer se for uma fraude. E Jorge Salgado também, inclusive, falou sobre isso. Teve uma entrevista ontem dele na parte da noite, ele falou o seguinte: o Levenciano deve comparecer na eleição de sábado. Se ele não comparecer é porque ele teve medo de ser o terceiro colocado na eleição. Eu não sei de onde esses caras, não sei de onde Jorge Salgado, Júlio Brandt, respeito muito inclusive Jorge Salgado, mas tá perdendo respeito porque tá se infiltrando com esses caras que não tem nada a ver, que querem destruir o Vasco, falando que Levenciano vai ficar em terceiro. Eu não sei o que esses caras têm na cabeça, o que eles estão na cabeça para ter esse pensamento. Perderam democraticamente, com 3 mil pessoas indo em São Januário votar, e eles estão com essa ideia que se forem candidatos com Levenciano vai ser terceiro. Eu não sei o que esses caras estão querendo, é até difícil de falar, inclusive é vergonhoso falar sobre isso, rapaziada. E outra vergonha que o Júlio Brandt falou com relação à contradição, que eu falei pra você que ele tava sendo muito contraditório. Mais uma vez, ele mostrou o ser humano que ele é, a pessoa que ele é, falando que só descobriu das eleições e só chamou o público dele para as eleições no sábado de manhã. Ele falou na live que sábado acordou e aí viu no Twitter dele que as eleições estavam rolando e aí foi chamar os eleitores, convocando para as eleições. Ô Júlio Brandt, pelo amor de Deus, né, meu filho? Você falar isso, você falar que só descobriu que as eleições iam rolar no sábado, no dia da eleição, tem vídeo seu sexta-feira rolando nas redes sociais, você convocando seus eleitores, cara. Isso é vergonhoso. Assume a sua responsabilidade. Você já sabia que essas eleições iam acontecer na sexta-feira à noite e você na sexta-feira à noite gravou um vídeo chamando seus eleitores. Então não vem se fazer de pobre coitado. Inclusive você soube, sexta e sábado tava o dia inteiro chamando seus eleitores. Mas vamos lá. E agora falando com relação a Mussa. Fauez Mussa é o presidente da Assembleia Geral do Vasco da Gama, um cargo importantíssimo, ele pisando totalmente, não dando valor nenhum e se mostrando também ser outro dessa corja, dessa política velha do Vasco da Gama. E ele aí, Júlio Brandt, falou na live que o Mussa foi eleito pela chapa do Campelo. E ontem também Sérgio Frias, candidato à presidência do Vasco da Gama, teve uma live e falou o seguinte: todo mundo sabe que o Mussa, como presidente da Assembleia, não foi indicação do Alexandre Campelo, ele foi indicação da Sempre Vasco e todo mundo do Vasco sabe disso.
Mais uma vez, Júlio Brandt, você passando vergonha, Júlio Brandt. Mais uma vez você sendo contraditório. Mais uma vez a gente vendo, você mostrando pro torcedor que você não tem condição nenhuma de ser presidente e você mostrando que você é falso. Porque teve que vir outro presidente falando e confirmando que o Mussa foi a indicação sua. Inclusive, para quem não sabe, Júlio Brandt tem 3 netos, tem 3 filhos e um neto na chapa Sempre Vasco, chapa do Júlio Brandt, candidato à presidência. Então falar que não foi indicação dele é até vergonhoso. Não sei como você, Júlio Brandt, tem cara pra chegar e falar que ele não foi indicação sua. Inclusive, só pra confirmar, Campelo, no dia 4 de novembro, há um tempo atrás, falou: Mussa é manipulado pelos filhos e pela Sempre Vasco, chapa de Júlio Brandt. Então é Campelo falando, torcedor vendo e Sérgio Frias confirmando. Então, Brandt, você a cada vez mais passa vergonha e cai totalmente no conceito do torcedor vascaíno. E agora, para encerrar o vídeo, o assunto principal do vídeo de hoje, que é com relação às eleições. Mussa totalmente responsável por isso. Ontem, às 10 horas da manhã, eu soltando o vídeo pela parte da manhã, ele foi e confirmou as eleições, inclusive confirmou não conversando com nenhum presidente, provavelmente conversou com Júlio Brandt, mas Jorge Salgado ali não estava sabendo que já teria uma empresa que iria ser a responsável pelas eleições híbridas do Vasco da Gama no sábado, dia 14. Para quem não sabe, essa empresa já estava sendo cotada para, caso houvesse uma eleição híbrida no dia 7, ser a responsável. Como não houve, foi presencial, não teve empresa nenhuma cobrindo, mas essa empresa, Eleja Vasco, e uma empresa responsável pelas votações do Jockey, estavam na disputa ali para ver quem iria ser a responsável pelas eleições de sábado. Mas enfim, não rolou, ficou nessa. E hoje Mussa apareceu ali confirmando para uma eleição de sábado, dia 14, uma nova eleição, que a Eleja Vasco seria responsável. O Lucas Pedrosa, lá atrás, se eu não me engano, no dia 4 de novembro, conversou com o diretor da Eleja Online, o nome da empresa é Eleja Online, Fernando Maciel. E Fernando Maciel, ali naquele período, se eu não me engano, dia 4 era uma terça-feira da semana passada, as eleições iam rolar dia 7, e ele falou que não tinha condições algumas de, em 4 dias somente, uma empresa, se responsabilizar por uma nova eleição, dando 100% de segurança. É o seguinte o que aconteceu aqui nessa entrevista, eu vou trazer tudo para vocês. Lucas Pedrosa perguntou o seguinte: como foram as tratativas com o Mussa e a realização das eleições? Só deixando mais claro mais uma vez, isso daqui é no caso para as eleições que iriam rolar dia 7, não para dia 14, dia 7. Como não aconteceu, esse assunto ficou no ar, ficou guardado, mas já é válido, é lógico, para essas eleições que poderão rolar dia 14. Mas vamos lá. Foi o seguinte, o que o diretor da Eleja Online respondeu: não é possível fazer em 14, 20 dias. Não temos outras demandas e prezamos pelo nosso nome. Temos que planejar para ter uma eleição democrática e segura. Primeira do diretor, falando que não é possível ter uma eleição online e segura em apenas 14, 20 dias. Imagina, Mussa decidiu ontem, dia 10, para uma eleição rolar dia 14. Se não é possível rolar em 15, 20 dias, imagina em 4. E agora vamos para outra. Lucas Pedrosa perguntou para o diretor o seguinte: como ficaria a questão de segurança? E o diretor respondeu o seguinte: quando se faz uma eleição híbrida, no caso, a que iria rolar dia 7, mas vai acabar rolando dia 14, você precisa de logística. Levar meu pessoal para o Rio, treinar as pessoas, garantir estrutura, segurança para os meus funcionários. Os sócios precisariam se cadastrar previamente, pois a urna seria eletrônica. É impossível alguém fazer uma eleição híbrida nesse tempo. Se fizerem, corre risco enorme de não ser segura. Agora online, e ele fala que online daria para fazer, mas híbrida, do jeito que Mussa tá fazendo a eleição dia 14, não tem como ser segura. E aí eu falo, é lógico que o Júlio Brandt tá falando que tem medo, que Levinciano tá com medo de participar. É lógico que tá com medo, irmão. Isso daí tá tudo combinado, é tudo tramado, tá tudo por trás ali dos panos tramado. Então, Levinciano, você faz o certo de, se tiver uma nova eleição, não participar. Agora você entende, torcedor, porque ele não vai participar caso esteja uma nova eleição? Porque é um golpe. Vão aplicar um golpe no Levinciano, vão botar o Levinciano para terceiro, fazer papel de trouxa, e não é isso que ele vai passar. Um cara que tem uma carreira gigantesca, internacional, não vai passar isso. Indo para a sede náutica sábado, em mais uma eleição para tomar fraude, uma fraude ridícula que todo torcedor tá vendo, confirmado pelo diretor da Eleja Online, pela empresa responsável pela eleição, falando que não tem condições de ter uma eleição online segura. Como o cara vai falar e como... Aí Mussa tem a cara de pau, Júlio Brandt tem a cara de pau falar que tem segurança, que vai ficar tranquilo? Não vai, irmão. Um golpe
nítido que estão querendo aplicar. O Vasco sangra, o Vasco cheio de problema e vocês brigando por poder, e vocês brigando por dinheiro. Vocês não são vascaínos. Isso foi o vídeo, rapaziada. Tudo que eu tinha que trazer eu trouxe hoje pra vocês. Espalhe esse vídeo pra todo mundo ver a vergonha que estão querendo fazer com o Vasco da Gama. Porque isso é vergonhoso. É vergonhoso. É sem comentários pra isso que estão querendo fazer com o Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa palhaçada e compartilha esse vídeo pra todo mundo, pra eles verem a vergonha que estão tentando fazer com o nosso clube. Mas infelizmente, rapaziada, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Deixe seu like, se inscreva se você não é inscrito no canal. Infelizmente, essa vergonha, queremos que isso seja decidido, que essa eleição não ocorra sábado, que a gente não quer ver esses caras no comando do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas vamos que vamos, mais uma vez eu te peço, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.